pessoal, meu nome é Letícia Cabral, bem-vindos ao Homeoplace, um canal dedicado ao estudo da homeopatia, e hoje vamos nos debruçar sobre a análise da personalidade Urtica Urens. Antes disso, pessoal, gostaria de trazer 3 avisos a vocês. Vou trazer esses avisos aqui logo no início, porque eu sei que muitos alunos não vão até o final. Primeiro deles, eu sei que alguns alunos não me seguem no Instagram, alguns alunos meus, inclusive, ainda não entraram no grupo exclusivo de estudo. Sugiro que entrem, pessoal, porque a cada 15 dias eu trago análise de casos clínicos reais para que a gente debata a respeito de alguns pontos cruciais, inclusive desses casos. E algumas pessoas têm o péssimo hábito de não assistirem às aulas com a devida frequência, assiste uma, duas, depois para o curso no meio, assiste uma vez, acha que assimilou tudo, depois nunca mais assiste, enfim. Em função do fato de que nem todos os alunos revisitam o portal das aulas com frequência, corrijam esse erro urgentemente, pessoal, inclusive, eu vou anunciar aqui, logo no início desse vídeo, anuncio a vocês, alunos meus do curso Calcários e a Força Interior, que já há uma calcária nova, a aula de uma calcária nova disponível para que vocês assistam. É a aula de calcária picrada, já está disponível lá para que vocês a degustem. Outro aviso, pessoal, já está disponível o meu prometido aulão Afecções Respiratórias e Homeopatia, onde vocês aprenderão ferramentas práticas, obviamente ferramentas homeopáticas, das quais vocês podem lançar mão e aplicar no seu cotidiano clínico para sanar quaisquer afecções no trato respiratório superior, afecções agudas que acometem o trato respiratório superior. Por que eu me foquei, pessoal, em quadros agudos e não em cronicidades? Porque se for tratar de cronicidades, eu teria que transformar esse aulão no curso. Porque em se tratando de cronicidades, a gente já precisa analisar a alta hierarquia. Outro ponto, pessoal, quando nós nos focamos no início da infecção, quando ela ainda está restrita ao trato respiratório superior, nós temos uma probabilidade maior de evitar que aquele quadro se agrave ao ponto de comprometer os pulmões. Então, se nos tornarmos exímios em trabalhar com afecções respiratórias quando elas ainda estão restritas ao trato superior, nós abortamos o processo infeccioso logo no início. Por isso é tão importante atuarmos logo quando a infecção começa. A gente evita automaticamente que ela afete o trato médio e inferior, e também evitamos, consequentemente, que a coisa vire uma bola de neve e se transforme numa cronicidade. Terceiro aviso, deixei por último, porque trata-se de um assunto extra-homeopático. Pessoal, não vou tratar especificamente de algo relacionado à homeopatia, mas existe ali, para o bom observador, uma relação indireta. Anuncio novamente a vocês o belíssimo, pioneiríssimo projeto do meu marido, o curso Maituna Alquimia Sexual, Maituna Energia Infinita, onde ele trata de ferramentas também práticas extremamente objetivas, tratadas com uma didática exímia, envolvendo métodos para transmutação da energia sexual, de forma que consigamos acessar a nossa melhor versão. Aquela bendita versão que o Criador concebeu em sua mente quando executou o seu projeto. Link de tudo isso que eu falei, pessoal, link do aulão, link para aquisição dos meus 2 cursos, Calcários, o curso Homeopatia Inspiradora, e link para aquisição do curso do meu marido, tudo isso segue aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas vamos nos ater, pessoal, ao tema de hoje, Urtica Urens, matéria médica vegetal. Novamente vamos tratar de uma plantinha, sim, aquela plantinha, como o próprio nome já nos leva a deduzir, aquela plantinha que causa coceira, que provoca urticárias. Se Schouten, pessoal, pudesse transformar esse vegetal em um metal, onde, ou em um gás que seja, onde ele situaria Urtica Urens na tabela periódica? Em que coluna, em que estágio? Certamente Schouten situaria Urtica Urens no estágio 8, meus queridos. Aqui no estágio 8, pessoal, só para que vocês entendam exatamente do que eu estou falando, primeiramente, o que é esse estágio, Letícia? Coluna da tabela periódica.
Então a urtica, ela teria uma compatibilidade maior com os temas dessa 8ª coluna da tabela. Aqui, pessoal, nós temos ferro, temos também rutênio e temos também ósmio. Não vou falar do lantanídeo, porque apenas a partir desses metais vocês já podem chegar a algumas conclusões, mas só para quem está muito curioso a respeito, nós temos aqui também samário, que seria um lantanídeo. Mas esses metais, pessoal, há uma característica em comum entre todos eles. São metais que suportam muita pressão. Isso já chama a nossa atenção para uma característica desse estágio, das personalidades que estão aqui, inclusive a própria urtica. Então, urtica urens, se pudéssemos transformar em um elemento da tabela periódica, estaria aqui. Então, urtica urens também é uma personalidade que suporta muita pressão e vai adoecer exatamente por esse motivo, pessoal. Excesso de cobranças, excesso de pressão, já não aguenta mais tanta responsabilidade. São pessoas muito trabalhadoras. Nós temos aqui os tratores da matéria médica. Todavia, como eu sempre digo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Por excessos, esses sujeitos tendem a adoecer por estafa, alto nível de estresse e companhia limitada. E aí, pessoal, chamo a atenção de vocês para outras características também aqui do estágio. Nós temos um alto foco, indivíduos altamente focados. Quando decidem que vão executar tal projeto, tal tarefa, eles vão até o fim. São pessoas afeitas a planejamentos, cálculos, mas é diferente, pessoal, daquele planejamento dos estágios iniciais ali, do estágio 3, do estágio 4, do estágio 5. Ali nós temos um esboço de projetos, mas que o indivíduo se embanana para executar, ou porque ele está inseguro, ou porque ele hesita, ou porque ele procrastina. Aqui não, eu planejo, mas para executar. Eu não fico muito tempo presa na fase de planejamento. Lembre-se, são indivíduos trabalhadores. Outro traço para o qual chamo a atenção, são indivíduos que suportam muita opressão. Por isso mesmo, chamei a atenção de vocês para o fato de que esses metais suportam altíssimos níveis de pressão. Isso já nos leva a deduzir sobre sua altíssima capacidade também, em termos aqui agora de personalidades homeopáticas, de suportar adversidades, suportar resistência. Na verdade, pessoal, Schouten até sinaliza para a gente que são pessoas que curtem um bocado a adversidade, a resistência, gostam de uma briguinha. Isso aqui faz parte do café da manhã desses sujeitos. Eles estão acostumados, encoraçados, calejados para lidar com as pedras no meio do caminho da guerra. Então, pessoal, apenas em posse dessas informações, vocês já devem estar concluindo que nós estamos falando de personalidades com uma polaridade yang marcante. Então, as características masculinas dessas personalidades, incluindo a própria urtica, são caracteres muito marcantes, são feitios muito acentuados. A faceta masculina, a faceta de execução, de ataque, de resistência, cálculo, racionalidade, todas são temáticas que estão aqui no bojo do estágio 8. Agora, pessoal, com base nessas informações, nós já podemos chegar a conclusões. Veja, perceba que a minha estratégia nas análises das matérias médicas são sempre as mesmas. Eu parto aqui de características gerais e agora a gente finalmente começa a partir para características mais específicas. Por quê, pessoal? Porque eu provoco essa visão dedutiva nos alunos. Porque isso, pessoal, nos permite uma autonomia maior.
Às vezes, se a gente tem poucas informações sobre aquela matéria médica, se a gente sabe pelo menos o estágio em que Schouten a situaria, se a gente pelo menos sabe a que espécie aquela planta pertence, se a gente sabe a que espécie tal animal pertence, isso já nos permite várias conclusões, permite com que cheguemos a várias conclusões de forma independente. Muitas vezes aquele medicamento nem foi dinamizado, é um medicamento completamente novo no arsenal homeopático, mas de posse de algumas informações, nós já podemos previamente chegar a algumas conclusões, sem que sequer tenham sido medicamentos experimentados. Por isso, pessoal, é tão importante que tenhamos um método, que tenhamos uma sistematização. Nesse aspecto específico, Schouten atualmente é o nosso máximo expoente, com o seu método periódico. Veja que toda a sistematização de Schouten se respalda em certa medida na própria sistematização da tabela. Basicamente o que Mendeleev fez na época dele. Ele percebeu que a tabela periódica ela tinha uma sistematização intrínseca, ela tinha uma sistematização inerente à organização dela. Então ele deixou espaços vazios na tabela periódica. Por quê? Porque ele viu o seguinte, olha, isso aqui é um sistema. Eu não conheço ainda os elementos que preenchem essas lacunas, mas alguém no futuro vai descobrir que elementos são esses. Dito e feito, pessoal. Então, seguir um método, chegar a alguma sistematização é muito importante porque nos permite fazer previsões. Então, veja bem, é o caso aqui. Sabendo que Urtica está aqui, veja a quantas conclusões podemos chegar. É um indivíduo que suporta pressão, suporta adversidade, suporta resistência. É um indivíduo muito objetivo, muito prático, terra-terra, realista. Todas as conclusões que podemos chegar por essa simples constatação. Agora, pessoal, podemos pensar, podemos evocar aqui, e essa figura, infelizmente, ela tem sido bem típica nos nossos tempos, em que nós temos famílias cada vez mais degeneradas, famílias que conseguem se sustentar afetivamente cada vez menos. Nós temos a figura da mãe solteira. Temos muito frequentemente essa figura, pais solteiros também. Mas no caso da mãe, pessoal, a mãe chama mais atenção, porque a mãe, é com a mãe que a criança de certa forma tem um vínculo maior e permanece assim por uns bons anos. Então, por que a figura da mãe solteira costuma incitar em todos nós um nível de compaixão, até admiração maior? Porque a gente é convidado a pensar quase automaticamente o seguinte, nossa, essa mãe agora, ela vai ter que dar conta de cuidar, zelar dos filhos, vai ter que dar conta de educar, vai ter que dar conta do sustento, vai ter que dar conta da afetividade, ela vai ter que continuar sendo mãe mesmo, dar carinho para essas crianças, dar atenção para elas. Ela vai ter que suprir várias lacunas agora que ela está sozinha. Ela vai ter que proteger essas crianças, tutoriar essas crianças. Então veja que uma carga a mais é projetada sobre a mulher. Ela já estava cuidando antes, não tinha tanta opção, porque a relação, como eu disse, mãe e filha é muito forte. Mas agora uma nova função é acrescentada ali ao cotidiano dela. É daquela que provê, que protege o lar. São funções que normalmente delegamos à figura masculina, à figura do pai. Então essa mulher, nessas condições, normalmente ela se sente tal como Urtica se sente, transtornada em função do peso das responsabilidades, do excesso de responsabilidades. Ela se sente oprimida, parece que nunca mais ela vai ter tempo para si. Ela agora vive única e exclusivamente para criar os filhos. Ela é a fortaleza do lar. Mas, pessoal, quando Urtica está equilibrada, uma versão harmonizada dessa personalidade, Urtica acredita que dá conta do recado. Até aprecia também, em certa medida, ela ser a fortaleza da família. A pessoa gosta daquela atmosfera de exigência, aquela atmosfera de adversidade, cobrança. A pessoa se sente bem naquele patamar. Mas chega num ponto que a carga é tão pesada que, por fim, essa torre começa a rachar. Essa torre começa a quebrar. Então imaginem essa figura da mãe solteira sem qualquer suporte.
é ela sozinha dando conta do recado. Às vezes, pessoal, até o marido, ele está ainda com essa mulher, mas por algum motivo, às vezes o marido ainda não trabalha, às vezes está passando por dificuldades, às vezes mesmo tendo ali a presença física do marido, a mulher ainda é o coração único e exclusivo do lar. Ela que concede tudo que o lar precisa. Ela, além de exercer o papel feminino, é a matriarca, ela também, eventualmente, pode suprir, só ela, apenas ela, sozinha, as necessidades financeiras, as necessidades econômicas daquele lar também. E o marido, muitas vezes ainda, a cobra a afetividade. Nossa, você trabalha o dia inteiro, fica com as crianças o dia inteiro e não cuida de mim, não me dá carinho. Fora esse tipo de cobrança também que pode existir dentro desses cenários. Então, pessoal, quando a gente está falando de urtica urens, imaginem naquele sujeito que sente que precisa ser forte para um grupo, para a sua família ou para a sua comunidade. E as exigências, as cobranças, os desafios são muitos para que ele dê conta disso sozinho. Reparem não, o barulhinho aí de música no fundo é meu filho tocando piano. Mas enfim, pessoal, vamos explorar outros contextos que fazem parte cada vez mais do nosso cotidiano, que evocam a assinatura e, portanto, a aplicação de urtica urens. Vamos pensar naquela mulher também que trabalha diligentemente, Schouten traz esse exemplo, aquela mulher que trabalha diligentemente para tirar o marido do alcoolismo. Então ela ainda tenta resgatar o marido, só que a gente cai de novo naquele mesmo cenário da mulher solteira, porque se o marido está entregue ao universo do alcoolismo, aquela mulher, ela já está sendo a fortaleza, a torre, o forte da família já há algum tempo. Ela já está começando a segurar uma carga maior. A carga que ela deveria, no caso, dividir com o marido. Ela já está suportando sozinha, porque alguém que está entregue a esse universo do alcoolismo já não está exercendo as suas funções, no caso do homem, não está exercendo mais suas funções do chefe do lar. Isso aqui está pesando sobre a mulher. Então nós podemos ter essa imagem daquela mulher que precisa dar conta do recado porque a figura masculina está ausente. Pronto, pessoal, vamos nos ater agora, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa mulher que não tem a sua contraparte masculina. O seu marido, ou ela está solteira, ou ela se divorciou, ou ela não pode contar com o seu marido. Seja porque ele é alcoólatra, seja porque está desempregado, seja porque não provê a ela qualquer tipo de suporte, nem financeiro, nem afetivo, enfim, ela está sozinha. De todas as demandas do lar, ela tem que dar conta. É ela essa fortaleza do lar. Vamos nos ater a esse contexto especificamente. Pessoal, quando isso acontece, a figura masculina deixa o ninho, deixa o lar. O que sobra para a mulher? Ela agora deve exercer duas funções, a função de matriarca e a função de patriarca. Mas nesses casos, pessoal, o que tende a prevalecer na mulher? Quando ela sente que ela só pode contar com ela mesma, ela se encoraça, porque ela tem que exercer a função agora do caçador, que é justamente a função que compete ao homem, ao chefe do lar. Ela sente que ela deve se dedicar a isso. Só que para uma mulher, pessoal, isso aqui é antinatural, biologicamente falando, inclusive, comprovadamente, pessoal, isso aqui não é cultural, tanto não é cultural que uma mulher, diante ali do mesmo contexto de estresse, de exigência, o homem libera X teor ali de cortisol. A mulher, no mesmo cenário, sob a mesma pressão, ela vai liberar 10x, 20x de cortisol. Acredito que eu já tenha até enfatizado isso com vocês. Então uma mulher, ela é muito mais sensível a cargas excessivas de cortisol, de estresse. Então a mulher, pessoal, quando ela sente que ela está desprotegida, que ela está sob a própria conta e risco para dar conta ainda dos filhos, além do mais, ela se encoraça, ela se embrutece, ela abre mão de sua natureza feminina. Por que eu abro mão da minha natureza feminina? Porque o polo masculino, para mim, exercer a função dele, para mim, é algo antinatural. Eu sou mulher, eu não sou homem.
Então, para exercer dois papéis, eu já estou aqui numa condição ambígua que não é o meu fluxo de fato. Então, pessoal, quando a gente está numa condição que a gente precisa exercer um papel ali que não nos é natural, não nos é habitual suportar aquela carga de pressão, se a mulher lida bem, eu vou prestar mais atenção naquilo ali, porque é algo com que eu tenho dificuldade, não é o meu natural. Então eu tenho que prestar um pouco mais de atenção. Aquilo que me é natural, eu começo a me tornar displicente com aquilo ali. Ou seja, o que é meu natural efetivamente? O polo feminino. O polo do zelo, do cuidado, do acolhimento, mas isso aqui já é automático para mim, porque eu sou mulher, já é algo natural. Então, eu vou ter que prestar mais atenção naquilo que, bom, é artificial para mim, que é o polo masculino. Então a mulher começa a direcionar muita energia para esse âmbito, só que ao ponto dela esquecer completamente o polo feminino. Então ela se torna, que eu chamo de matriarca, que é aquela mulher dura, aquela mulher rígida. Vocês podem testemunhar, pessoal, tenho certeza que vocês conseguem alcançar isso. Talvez tenham alguns exemplos em mente. Quando a gente se depara com aquela mulher que ela não teve uma figura masculina ali, um cônjuge presente, era displicente em relação a finanças, não ajudava nesse sentido, no caso do lar, ou então não ajudava na criação dos filhos, vamos pegar aqui a figura da alcoólatra também. Quando a gente percebe a mulher nesse nível de desamparo, ela tende a ser muito dura, ela não é dócil, ela perde completamente a docilidade dela, porque agora ela tem que direcionar muita energia para a polaridade do guardião, que é algo estranho à natureza dela. Tudo aquilo que me é estranho exige uma atenção maior da minha parte, mas eu tenho que prestar tanta atenção nisso, porque isso é tão esquisito para mim, que eu esqueço daquilo que me é natural. Eu esqueço de ser dócil, eu esqueço de ser carinhosa, eu esqueço de ser zelosa, portanto eu fico muito rígida. Ah, Letícia, você quer dizer que um homem, quando ele exerce genuinamente a função dele no lar, ele pode curar uma mulher nesse estado? Sim, pessoal, é exatamente isso que eu quero dizer. Quando a mulher consegue entender o que ela tem de exclusivo, o trunfo dela, quando ela percebe isso, quando o homem percebe o que ele tem também de exclusivo nele, suas reais riquezas intrínsecas, inatas, que estão ali ou impregnando pelo simples fato de ele ser homem, aí sim, pessoal, nós temos um casamento harmônico. Por que a gente vê tanta bagunça, tanta desarmonia nos lares? Ninguém desempenha os papéis que lhe competem. É um tentando engolir o outro, é um tentando provar que é melhor que o outro, que consegue fazer o que o outro faz, é um competindo infantilmente com, ao invés de honrar aquilo que lhe é inato. Bom, eu posso contribuir dessa forma e só eu consigo contribuir dessa forma. Então veja aqui, eu vou conceder essa contribuição ao meu lar e você trazer essa contribuição que só você, dispondo de suas riquezas, acessando os seus recursos, suas riquezas inatas, pode conceder aqui para o nosso ninho. Imagine, pessoal, se cada um focasse em suas respectivas riquezas, como não seriam os nossos lares? Então, no caso da mulher, nós temos um encoraçamento, um excesso de rigidez. Essa mulher, normalmente, ela vai desempenhar o papel de opressora. Eu vou ter que hiperativar a minha polaridade masculina, porque eu estou sem meu parceiro para me ajudar nisso. Então, como isso aqui não me é natural, eu vou ter que hiperativar isso aqui, vou ter que prestar muita atenção nisso aqui. Só que essa mulher vai acabar pecando pelo excesso. Então ela se torna opressora, se torna a bendita madrasta, matriarca madrasta, como eu havia salientado com vocês anteriormente. Ah, Letícia, e o outro cenário do pai solteiro? O pai solteiro, ele vai pecar pelo outro extremo, pessoal. No caso do pai solteiro, o que a gente observa? O que é algo não tão natural assim para o homem? Todos nós temos os dois polos, pessoal, mas nós geralmente nos sentimos mais confortáveis, nos é mais natural, geralmente, o exercício de um polo específico. No caso do homem, o que é mais natural para ele? Em que oceano ele sabe nadar sem qualquer tipo de empecilho? Ele nada desembaraçadamente. No oceano da masculinidade, pelo menos assim deveria ser. Nesse oceano ele se dá bem.
Ele domina a arte da masculinidade, faz parte da essência do homem. Mas se ele se vê, de repente, numa situação em que sua esposa o deixa, agora ele também se transforma nessa fortaleza. É só ele para dar conta do recado, para suprir as necessidades afetivas do lar, as necessidades de gerenciamento do lar, as necessidades financeiras do lar. É só ele para fazer tudo isso. Mas o que não é natural para o homem? Justamente a polaridade feminina. Então, para direcionar mais energia para desenvolver aquilo que não é muito espontâneo dele, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar energia excessiva para o seu polo yin. Ou seja, esse homem amaciará, vamos colocar dessa forma, o seu lar. Vou encher a torre aqui de buraco para que vocês entendam o que acontece com esse guardião, com esse homem solteiro. Ele passa a direcionar muita energia para o polo yin, polo da docilidade, do acolhimento. Dito de outro modo, o homem é muito mais capaz, se ele estiver sozinho ali para dar conta do lar, várias crianças dependendo dele, há muito mais probabilidade, pessoal, dele mimar os filhos em relação à mãe solteira. A mãe solteira direciona muita energia para o polo yang, que aquilo ela não tem, então ela tem que exacerbar aquilo. Então ela acaba trazendo uma atmosfera mais árida para o lar. O homem não. O que não é espontâneo no caso dele é justamente o polo yin. Então ele vai direcionar excessiva energia para lá, isso vai repercutir no lar como uma atmosfera dócil, acolhedora, que acalenta, que zela, que faz descansar, que faz entreter, que diverte, que anela. Então, ao investir muita energia para esse âmbito, nós temos esse resultado, ou seja, contrário do caso da mãe solteira. Nós temos aqui aquele que é oprimido. Esse indivíduo, quando ele se dociliza excessivamente, ele passa a ser vítima de um opressor. Mas lembre-se, pessoal, sempre enfatizo isso, toda personalidade é dual, ela é bifacetada. Então, aquele que se sente oprimido, ele pode necessitar, por exemplo, de ferro, tanto quanto o opressor, que é aquele que gera a opressão efetivamente. Exemplo, falando aqui do ferro ainda. Eu atendi recentemente um adolescente, e a queixa principal dele era que o pai, ele não conseguia executar nada, a não ser que o pai ficasse ali no encalço dele, cobrando, exigindo o tempo todo, oprimindo, castigando, às vezes até o castigando fisicamente. Trata-se de alguém que vibra em ferro, mas sua versão passiva, ou seja, aquele sujeito que está recebendo a opressão. Então veja que mesmo assim, ainda estamos falando de matemática ferro, ainda estamos falando de matemática do estágio 8. Recapitulando, pessoal, aqui nós temos o polo yang exacerbado. Muita energia masculina aqui, muito direcionamento para a energia masculina. Aquele que é oprimido, nós observamos o contrário, pouca energia masculina. Vou colocar um sinal negativo aqui para que vocês entendam. Mas estamos falando aqui, pessoal, de um termômetro de polo yang. Estou falando aqui de um nível de expressão, exteriorização da polaridade masculina. O quanto ela é expressa ou quanto ela é omitida. Ou seja, pessoal, de novo chamando atenção para a temática central aqui do estágio 8, do qual o Tika Urens faz parte. Estamos falando aqui de tons de cinza, matizes, nuances do polo yang, seja quando ele está muito extrapolado, seja quando está reprimido. Por isso, pessoal, um dos gatilhos para que se desenvolva, se desperte uma personalidade Urtika Urens, pasmem, é a perda do pai. O pai, enquanto representante, enquanto referência
da polaridade masculina. A perda do pai agrava os sintomas de urtica urens, problemas envolvendo o pai ou aquela figura que eu elegi como sendo a minha referência paterna. Todos serão eventos que servirão como gatilhos para despertar as queixas de urtica urens, como a própria e temida urticária. O gatilho para o desenvolvimento da personalidade urtica é a perda do pai. Esse pai, para a criança interpretar o pai como uma figura presente, ele deve encarnar de forma legítima o papel de pai. O que é o pai? Qual que é a função arquetípica do pai? É aquele que guia, é aquele que nos tutoria, é aquele que nos traz direcionamento moral, inclusive. É aquele que nos protege, é aquele que nos ensina a perseguir uma vida digna, rica de sentido. Isso tem uma relação muito próxima, pessoal, com Deus. Não à toa, Schouten, genuinamente, ele até situa o tema de Deus e o tema do Pai no mesmo elemento, que é o elemento carbono. Veja o nível de percepção desse homem, pessoal. E é exatamente assim que funciona. Se você não tem uma relação boa com seu pai, não teve uma relação boa com seu pai, você não tem uma relação boa com Deus. Você sente altíssimos níveis de insegurança. Por quê? Porque te faltou aquela figura protetora. Essa figura protetora, esse pai, a figura do pai, ela pode ser distorcida de várias formas, pessoal. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da figura ausente, aquele pai que, não existiu. Quando esse pai, pessoal, ele não existe, ele não é substituído pela mãe. Não se enganem pensando que a mãe, ela pode desempenhar esse papel quando ela adota esse papel da torre. Se o pai está ausente para a criança, para aquela criança que está naquela família, é assim que ela vê o pai como ausente mesmo. Só que essa ausência, pessoal, ela pode se manifestar de várias formas. O pai, ele pode muitas vezes ficar pouco com os filhos, mas ter um momento de grande qualidade com aquelas crianças, com os filhos. As crianças aproveitam muito aquele tempo, aquele pai, ele dá direcionamento quando está presente com elas, dá bons conselhos, brinca, se envolve, se interessa por elas. Então esse pai, ok, as crianças até veem pouco esse pai, mas no pouco tempo que ele está com elas é um tempo de altíssima qualidade. Então esse pai, dito de outro modo, ele é presente. Mas tem aqueles pais que, por outro lado, ficam muito tempo com a criança, mas eles estão meio no piloto automático. Tá vendo a criança, mas não tá ao mesmo tempo, ele não está presente, às vezes está pensando mais no trabalho. Aquele é um momento de muito desprazer para ele não está completamente envolvido, definitivamente ele não está interessado. Então, quando eu falo em pai ausente, pessoal, estou falando daquele pai que não se envolve com a criação dos filhos. É desse pai especificamente que eu estou falando, que só está presente de carne e osso. Estou falando daquele pai que falta a alma dele ali no lar. Esse é o pai ausente. Quando acontece, pessoal, nós temos essa torre porosa aqui, porque um pai também, ele não pode assumir com qualidade dois papéis, ou ele é pai ou ele é mãe. Essa figura dúbia aqui, pessoal, a gente não pode chamar isso aqui nem de pai, muito menos de mãe. Então o pai, esse que protege, esse que tutoria, esse que guia, esse que me dá um direcionamento específico, uma pauta moral, um conjunto de valores a serem perseguidos, esse pai, quando ele não está presente, eu não tenho segurança. Eu terei questionamentos provavelmente no futuro envolvendo sentido de vida, porque me faltou aquele eixo, direcionamento. Eu terei esse tipo de questionamento, esse tipo de crise existencial muito profunda, mas principalmente eu vou me sentir suscetível, que é uma outra possibilidade de urtica urens. É o indivíduo se sentir altamente afetado, por isso ele reage com as alergias, com as urticárias. Mulheres que são constantemente vítimas de estupro, vítimas de abusos. Vocês podem averiguar na biografia dessas mulheres que existe uma grande correlação entre esses episódios e a experiência que elas tiveram com o pai. Normalmente de duas uma, pessoal, ou esse pai foi ausente de alma, nesse sentido que eu descrevi, ou ele foi extremamente autoritário. O pai autoritário não é presente também, eu vou falar por quê, pessoal. Mas vamos focar nesse pai ausente. Quando o pai
ele não está ali exercendo suas funções de pai, nós temos um comprometimento do sentido de segurança, que é essa função que o homem exerce no lar efetivamente, pessoal, daquele guardião, ele que protege, ele que decide quem entra, quem sai, ele é o guardião. Se a criança não vê esse pai exercendo essa função, ela não se sente segura. Se ela não vê um pai enérgico quando tem de ser, rígido quando tem de ser, isso gera insegurança. Na menina, essa insegurança, ela poderá se transformar numa suscetibilidade maior a abusos. É por isso, pessoal, que a gente não entende, às vezes, como que tantos processos de abuso acontecem com a mesma mulher. E é uma mulher que às vezes nem procura por esse tipo de situação. É uma mulher que não busca, ela não tem culpa de absolutamente nada daquilo que está acontecendo com ela com frequência, no caso dos abusos, mas misteriosamente ela sempre é vítima desse tipo de abordagem. Às vezes, tem duas mulheres passando na rua, uma bonitona, mas que ela é extremamente segura, ela não se sente suscetível. Nós temos ali uma mulher não tão bonita quanto essa, mas se sente extremamente vulnerável e insegura. Os homens vão mexer, eles tendem a desrespeitar muito mais essa outra mulher, essa que se sente vulnerável. Porque é como se a gente conseguisse ler que aquilo ali é uma presa, que aquele terreno, ele não tem fronteiras, ele é um terreno poroso, ele é um terreno acessível, é uma terra de ninguém, qualquer um pode chegar lá. Então, consequentemente, eu não respeito aquele ente. Ele não apresenta uma dignidade clara para mim. Então eu me sinto no direito, desde que eu tenha um mau caráter, obviamente, pessoal, desde que eu não consiga realmente respeitar minimamente o espaço do outro, eu me sinto no direito de abordar aquela mulher daquela forma. Então, averiguem, pessoal, revisitem seus casos clínicos, aqueles casos de mulheres que foram abusadas, sofreram estupro, e averiguem como foi a relação dessas mulheres com seus pais. Certamente vocês verão algum problema ali. Pai autoritário é pai presente? Não é pai presente também não, pessoal. É um tipo de ausência que ela se mescla, ela se traveste de uma presença excessiva. Quando você tem um pai autoritário, você não tem um pai que exerce efetivamente uma autoridade. O pai legítimo, pai genuíno, aquela figura que se chama de pai, esse pai exerce autoridade. O que é exercer autoridade, pessoal? Vamos pegar aqui o cotidiano aí da maioria das mães de crianças pequenas. Você quer que seu filho, ele arrume a cama, lave a louça, lave o banheiro. Quando você tem autoridade genuína sobre o seu filho, você vai conseguir com que ele execute essas tarefas todas, reclamando cada vez menos. Sempre vai fazer um pouco de corpo mole, mas a resistência com o passar dos anos ela vai diminuindo. Daqui a pouco aquilo ali se torna hábito deles. Mas por que tem pai, tem mãe que pede as mesmas coisas para os filhos, anos a fio, nunca muda, entra na adolescência, a coisa só piora? É porque eles não conseguem exercer autoridade. A autoridade, o que é, pessoal? É quando você consegue chamar a atenção daquele que está sob a sua responsabilidade acerca do quão bom é perseguir aquele bem para onde você quer direcionar a criança. Então, o pai autoritário, o que ele faz para a criança arrumar a cama, lavar a louça, lavar o banheiro, ou a mãe que seja, a mãe autoritária, como é que ela age? Ela diz, faz isso porque eu quero, faz isso porque eu estou mandando, faz sim porque tem que fazer. A pessoa que consegue exercer autoridade, ela lança mão de outro expediente. Ela faz o jovem entender o bem que ela pode alcançar, faz o jovem querer aquele bem, ambicionar aquele bem, porque aquilo se torna reluzente para ele. Ele vê que, nossa, meu pai me falou assim, se eu arrumar a cama, se eu ficar lavando o banheiro, lavar a louça, isso é bom para mim, porque eu me torno uma pessoa útil, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais útil, e na minha comunidade as pessoas valorizam pessoas úteis. Além disso, eu estou trabalhando também, meu pai me falou assim, que eu estou trabalhando o meu sentido de fortaleza, minha virtude da fortaleza. O que é a virtude da fortaleza nesse caso? É eu priorizar o meu dever, aquilo que deve ser feito em detrimento do que eu quero, que é um ingrediente, inclusive, extremamente necessário para a maturidade. Então aquela figura que consegue exercer autoridade, ela consegue fazer com que se cumpra os seus desígnios, aquilo que se deseja que se cumpra, porque ela consegue chamar a atenção da criança
para o bem que ela alcança a executar aquela tarefa. A criança vê que ela está ganhando com aquilo. O autoritário não. Ele quer que se obedeça a ele para o bem dele, para o usufruto dele, é porque ele quer. Então, no caso do autoritário, a coisa toda converge para ele. O pai autoritário é exatamente esse tipo de recurso que ele emprega no seu lar. Quando ele chega, todo mundo cala a boca. Quando ele chega, todo mundo faz reverência. Todo mundo faz continência. Por quê? Porque é tudo voltado para ele. Ele quer controlar todo mundo para usufruto dele. Não é porque aquilo vai trazer alguma vantagem, algum crescimento, alguma lição para as pessoas que estão ali à sua volta. É porque ele quer e a coisa tem que ser feita do jeito dele. Esse pai também falta com seu papel e esse pai também é ausente. É aquele ausente que parece muito presente, como eu disse a vocês. Então, pai durão, ele é ausente do mesmo jeito. Agora, quando a gente tem esse quadro do pai durão, normalmente nós veremos aqui uma tendência maior à delinquência. Porque lembre-se, é um tipo de ausência isso, pessoal. Então, a pessoa não teve o pai, ela achou que teve aquele cara durão ali, ela chamava de pai, mas aquilo ali a gente viu que não é exercer o papel de pai, efetivamente, de forma legítima. Então ele vai parar no universo da delinquência, por quê, pessoal? Muitas vezes, porque ele passa a se sentir tão inseguro, tal como aquela mulher com altíssimas tendências a abusos, ele vai se tornar tão inseguro que ele vai começar a atacar previamente. É aquele sujeito que ataca, que agride as pessoas, que ele se sente tão vulnerável que ele pensa, nossa, eu vou ter que atacar primeiro. Se eu atacar primeiro, automaticamente eu estou me defendendo. Então nós temos aqui um limbo, uma linha fina que está separando esse sujeito do universo da delinquência, universo do crime, universo da violência. É curioso, pessoal. Esses dias eu estava assistindo uma palestra e o palestrante chamou a atenção para um dado estatístico, inclusive, que enfatiza que no Dia das Mães, no presídio, Dia das Mães, as mães todas vão visitar os seus filhos. Agora, o Dia dos Pais, não vai praticamente pai nenhum, confirmando essa relação entre delinquência e pai ausente que exploramos anteriormente. Então, amarrando tudo, pessoal, gatilho, evento principal que engatilha o despertar de personalidades urtica, ausência, precariedade de polo masculino, precariedade de referências yang, perda do pai. Nós exploramos várias formas de se perder um pai, de se experimentar a perda de um pai, mesmo que muitas vezes ele ainda esteja vivo. Pessoal, lembre-se que ser um pai que está aqui, ser um pai diante dos olhos da criança considerado vivo, quer dizer um pai envolvido com a criação daquela criança, um pai que exerce a contento os papéis que lhe competem. Esse é o pai. Se esse pai não está ali, nós temos uma sensação de que ele não existe, de que ele foi perdido, de que ele está ausente. Com isso, qual a consequência? Uma sensação de vulnerabilidade excessiva, estimulando a reatividade do meu organismo de forma exacerbada, o que é experimentado como aumento da histamina, repercutindo como vários quadros alérgicos, que é o que a gente mais observa em urtica urens, principalmente na pele. Agora, pessoal, chamo a atenção de vocês para o fato de que são pessoas práticas, nós já sabemos, porque está aqui no estágio 8, são pessoas trabalhadoras, diretas. Todavia, Urtica é muito discreto, pessoal, uma figura muito discreta, até de certa forma modesta. Existe um desconforto de Urtica que é quase uma exclusividade, algo bem peculiar. É uma personalidade que se irrita muito, até os seus sintomas podem se exacerbar quando sente que não é visto. Tem aquele tanto de gente, alguém cumprimentou todo mundo, menos eu, a pessoa não me viu. Aquilo me deixa muito indignada. Quero ser considerada especial também. Urtica, apesar de ser modesto, não é uma falsa, é uma modéstia genuína, de fato. São pessoas que sabem o lugar delas, são pessoas humildes, dito de outro modo. Quer ser considerado especial. Por quê, pessoal? Porque ele lutou tanto, ele ralou tanto,
Trabalhou igual um condenado? Não, que isso, agora eu quero a recompensa. Agora eu quero me sentir pelo menos um pouquinho especial, quero ser considerada pelo menos um pouquinho especial, quero ser vista, quero ser homenageada, mas aqui como recompensa de um trabalho duro. Abrindo aqui um parênteses, pessoal, para já estabelecer um diagnóstico diferencial. Quando eu falo em rigidez, algumas pessoas já pensam em cabeça dura. Se você pensa em cabeça dura, você já começa a pensar nas personalidades do estágio 11, que é o caso de cobre, é o caso de argento, o caso de áureo. São pessoas que têm ideias fixas. Elas estabelecem uma certa meta, têm uma certa ideia na cabeça, nada no universo as tira dali. Normalmente é isso que se fala sobre personalidades no estágio 11. Aqui, pessoal, não é rigidez nesse sentido, que fique claro. Não é rigidez no sentido de eu ser incapaz de abandonar uma certa ideia. É uma rigidez no sentido de foco. Nada vai tirar o sujeito daquele objetivo. Ele vai executar, ele vai conquistar de uma forma ou de outra. Às vezes mesmo em detrimento da própria integridade, da própria saúde, mas ele vai até o fim. Mesmo que para isso ele tenha que inclusive abrir mão de ideias. Ele abre mão do que ele pensa, de perspectivas, projetos que se provaram infundados, desde que isso favoreça o alcance, a conquista daquela meta. Então, não é uma inflexibilidade absoluta, pessoal. Ele é durão, rígido, urtica, inclusive ferro, rutênio e ósmio, são personalidades rígidas, mas no que diz respeito à honra àquela meta, à honra àquele objetivo. Se precisar abrir mão de um certo pensamento, vão abrir desde que aquilo favoreça a conquista daquela meta pré-estabelecida. E esse apego, pessoal, essa sensação de que eu tenho que trabalhar duro para alcançar uma certa recompensa, isso aqui no caso de Urtica Urens se transforma numa verdadeira crença limitante que pode atrapalhar o sujeito a enriquecer. Nós vemos muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de prosperar por uma visão distorcida acerca da trajetória, do itinerário até a riqueza, a prosperidade. Aquelas pessoas que ouvem muito dos pais dizeres como, vai ter que ralar, vai ter que suar demais para ganhar essa grana que você está querendo ganhar. Já coloca ali associada à conquista financeira uma ideia de tortura, uma ideia de que aquilo vai ser penoso, de que vai ter que ralar, sacrificar pra caramba. Então ele começa a correlacionar dinheiro a isso, ele começa a correlacionar também muitas vezes qualquer tipo de luxo, recompensa a trabalho duro, a labuta, a foco, persistência, perseverança. Se não tiver isso, você não é digno de desfrutar de luxos, de desfrutar de descanso, como inclusive é uma crença de Nux. Nux, pessoal, até Shankaran salienta isso pra gente. Nux projeta como recompensa do trabalho duro a cama. Cama, inclusive, no sentido mais literal do termo. Nux costuma sonhar muito com a própria cama, adora a própria cama. Por quê? Porque, nossa, gente, eu trabalhei tanto, agora eu quero minha recompensa. Minha recompensa é o quê? É o meu descanso, é um tempinho ali de ócio. No caso de Urtica, qual a recompensa que esse sujeito projeta? É a minimização de responsabilidades. Aí não mexe mais comigo, não, essa é a minha recompensa. Eu vou ralar, me dedicar, até chegar naquele pronto, já criei meus filhos, já emancipei, agora cada um no seu canto, pronto, eu posso usufruir da minha paz. Então esse sujeito, ele ambiciona a total falta de responsabilidade. A anamnese, na entrevista, principalmente ali na primeira entrevista, são aquelas pessoas que, quando você pergunta para elas qual é um cenário de vida utópico para elas, o que seria um paraíso diante da perspectiva delas, que provavelmente elas vão dizer: há um momento em que eu não trabalho mais, um momento em que eu me livro de responsabilidades. Por quê? Porque isso aqui é peso para eles, isso aqui é um peso, mas, bom, agora que eu já passei por isso, cadê meu prêmio? Então são pessoas que estão sempre visando aquela recompensa por aquele trabalho duro. Elas estão sempre de olho naquilo, só que ela é uma recompensa objetiva, pessoal, não é recompensa afetiva. Então não está nesse pacote a dinâmica do amor, como é o caso de Pulsati, lá eu estou dando atenção aqui para depois cobrar isso.
Não é nesse sentido. Eu projeto algo bem objetivo. Meu objetivo aqui é criar meus filhos. Ok, agora que isso aconteceu, eu quero usufruir da minha paz. Meu objetivo é comprar aquela empresa. Beleza, agora que eu comprei, eu vou usufruir aqui da paz que eu tanto ambicionava. Então, é aquele sujeito que projeta a sua recompensa para depois de conquistada certa meta, e essa meta ela é material, ela é uma meta concreta. Fique claro que nós não estamos tratando aqui de afetividade, de amor condicional, de chantagens. Como sempre, pessoal, deixo por último os sintomas clínicos de urtica urens. Já antecipei para vocês, alergias se manifestam principalmente com urticárias, erupções cutâneas, que coçam pra caramba. E essa urticária, pessoal, ela pode ser desencadeada de várias formas. Pela radioterapia, aquela coceira que vem depois de uma sessão de radioterapia, contato com cicuta, veneno de serpentes, venenos de escorpiões, contato com mercúrio também, ingestão de frutos do mar, leite de cabra, cogumelos, banho frio piora a situação, qualquer exposição ao frio, até um ventinho frio, uma temperatura mais fria, as coceiras vão agravar. As coceiras também de urtica, pessoal, elas agravam uma situação bem peculiar, que é quando a pessoa ela faz um movimento súbito, ou então quando ela faz um movimento muito intenso. Nossa, eu peguei um peso ali e começou a coçar sem parar. Ou então, nossa, levei um susto e comecei a me coçar, porque foi um movimento repentino, a pessoa, querendo ou não, ela fez ali um movimento súbito. Homeopatia excelente para a produção de glóbulos vermelhos. Outra aplicação, pessoal, agora uma dica, sugiro que vocês anotem, isso aqui vocês podem usar muito, até vocês mesmos, Deus me livre, se sofrem algum acidente desse tipo, saibam que vocês podem contar com essas homeopatias que eu vou citar para dar conta das queimaduras, sequelas de queimadas. A primeira homeopatia que eu queria enfatizar, pessoal, com esse intuito de tratar queimaduras, é Cantares. Cantares. Que tipo de queimadura, Letícia? Quando ela é superficial. Queima só a superfície da pele, pronto e acabou. Cantares. Mas, se essa queimadura ela é mais profunda, ao ponto de formar bolhas, vesículas, aí sim nós podemos destacar urtica urens. Homeopatia excelente para queimaduras nesse nível, pessoal. Vou abreviar aqui para poder caber todas. E quando o bicho pega mais, Letícia, quando a queimadura ela é profunda, chega a formar úlcera, chega a formar abscesso, destaco principalmente, pessoal, carbolicum, carbolicum ácido. Aquela queimadura grave, aquela queimadura profunda, que ulcera a pele. E por último, pessoal, nós temos cáusticum. Cáusticum, se eu não me engano, na própria aula de cáusticum que eu tenho aqui gravada no canal, eu frisei para vocês que é uma homeopatia excelente para tratar queimaduras, mas existe um perfil específico de queimaduras, não é qualquer uma. É aquela queimadura que marca psicologicamente a pessoa. Então a pessoa ela costuma dizer, nossa, depois que eu queimei meu braço daquele jeito, alguma coisa mudou em mim, fiquei traumatizada, eu nunca mais fui o mesmo. Então nós temos aqui um baque psíquico juntamente com a queimadura. E nós temos também aquela queimadura que não cicatriza de jeito nenhum. A pessoa nunca cura daquilo ali. Então, para esse perfil de queimadura, podemos pensar também em cáustico. Agora, meus queridos alunos do curso Homeopatia Inspiradora, como eu sempre trago aqui, tenho trazido nas análises de minhas matérias médicas, vocês devem estar pensando em que solo essa personalidade se situa. Solo 5 de novo, pessoal. O solo 5. O solo regido pelo ciclo vítima-algoz. Não é muito difícil da gente deduzir o porquê disso, porque em urtica urens nós podemos alternar entre uma atitude áspera
opressiva, aquele que pega no pé, aquele que exige, aquele que cobra. Nós podemos facilmente passar desse sujeito para o sujeito que é vítima de uma opressão maior. Na verdade, o ciclo sempre tende a começar da versão passiva para ativa. Então, aquele sujeito que ele tanto foi oprimido, tanto foi abusado, que agora ele se julga no direito de ser aquele que oprime. Agora não sou eu que vou resistir, agora as pessoas que vão ter que resistir a mim. Dada essa dinâmica, nós podemos enquadrar facilmente Urtica urens como sendo uma possível personalidade a florescer no solo 5. O solo 5, como os meus alunos devem se lembrar, apresenta uma sintonia muito grande com o astro Marte, cujo tema central essencial são os embates, os combates, as guerras, as resistências, as adversidades, os ataques, o instinto bélico, a beligerância de uma forma geral. Então, juntando todas essas analogias, podemos facilmente situar Urtica na camada 5, no solo 5. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima!